Olá, crianças! Tudo bem? Quanto tempo? Estou eu aqui de novo para dar aulinha para vocês hoje. E antes, vamos para o nosso louvor. Essa música a gente dança assim, ó. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, o céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, o céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, o céu poderei alcançar. E essa daqui? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Tudo ele pode apagar. Tudo ele pode apagar. Deus fez os peixinhos para o rio e o mar. Deus fez os peixinhos e os pôs a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Brincam sem cuidado, vejam só como eles são. Um é pequenino, outro é grandalhão. Um é magricelo, o outro é cor do chão. Quando brincam na água até o fundo vão. Brincam sem cuidado, vejam só como eles são. Comem minhoquinhas, farelos de pão. Fogem ligeirinhos do seu tubarão. Quando brincam na água até o fundo vão. Brincam sem cuidado, vejam só como eles são. Deus fez os peixinhos
Bom, crianças, vocês se lembram que na última lição que o tio Tiago deu para vocês, Jesus era bebezinho e Maria e José levaram ele para o templo? Então, crianças, hoje é a continuação dessa história. Mas agora Jesus cresceu. Vocês sabem quantos anos Jesus tinha nessa história de hoje? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Jesus tinha 12 anos, ele já era quase um mocinho. E ele estava se preparando para uma viagem muito especial. Vocês sabem para onde? Para o templo. Olha só, crianças. Aqui, Maria, José e Jesus, com 12 aninhos, viajando com seus pais. Esse pessoal todo aqui, eles iam viajar por dias e dias para ir ao templo lá em Jerusalém. E a viagem deles, que ocorria em vários dias, eles demoravam indo a pé até Jerusalém, ela era diferente do que a gente vê hoje. Além de ser a pé, não ser de carro ou de avião como a gente vê, as pessoas faziam assim. De um lado iam as mulheres e as crianças, tá vendo? E do outro lado os homens. Como Jesus já era mocinho, já era quase um rapazinho, de vez em quando ele ficava aqui com José e de vez em quando ele ia lá com Maria. Quando eles chegavam lá em Jerusalém, eles iam para a festa da Páscoa no templo. Mas naquela época, a Páscoa não era de ovos de chocolate, de coelhinhos, e também a Páscoa não era a comemoração da ressurreição de Jesus, como nós comemoramos hoje, nós cristãos. Naquela época, Jesus ainda era uma criança, então ele não tinha morrido e ressuscitado ainda. A festa de Páscoa dos judeus era uma festa de gratidão a Deus por algo que ele tinha feito por eles. Outro dia, numa outra história, quem sabe, a gente fala sobre essa festa da Páscoa, de gratidão dos judeus antes de Jesus crescer, morrer e ressuscitar. E nessa viagem, crianças, Jesus estava muito feliz. E ele queria fazer uma coisa, sabe o quê? Aprender mais sobre a palavra de Deus. Mas espera aí, Jesus é filho de Deus. Será que ele já não sabia tudo sobre a palavra? Realmente, provavelmente Jesus sabia tudo da palavra. Mas quando ele veio aqui na Terra como um homem como nós, ele veio para viver como nós. Então ele ia à escola com seus amigos e ele aprendia sobre a palavra de Deus com os líderes da igreja, com os líderes do templo. Olha só aqui Jesus lá no templo. E vocês estão vendo onde ele está? Ele está aqui com os professores do templo que ensinavam a palavra de Deus. E lá ele fazia perguntas para esses professores, para esses homens, e ele também respondia perguntas. Bom, e vocês sabem o que acontece quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta muito? O tempo passa muito rápido, não é verdade? Quando a gente está assistindo um desenho que a gente gosta, quando a gente está com os nossos amiguinhos, quando a gente está com a família, a gente está se divertindo muito. O tempo passa assim, ó, num piscar de olhos. E a gente nem vê. Quando a gente vê, foi a tarde toda, a gente estava lá brincando e a gente fica, mas eu queria mais, já acabou? Não é verdade? E sabe o que aconteceu com Jesus nesse dia? Ele ficou 3 dias, crianças, conversando com esses homens, falando sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus, fazendo perguntas. E ele não viu o tempo passar. E o que aconteceu? Ele ficou lá sem Maria e sem José.
será que foi que aconteceu isso? Vocês lembram que eu contei pra vocês que na viagem, de um lado ficavam as mulheres e as crianças e do outro ficavam os homens. E como Jesus já era mocinho, às vezes ele ficava com Maria e às vezes ele ficava com José. Provavelmente, quando eles estavam voltando da viagem, Maria pensou assim: ah, Jesus já é mocinho, ele resolveu ficar lá com José, com o pai dele. E José deve ter pensado: Jesus ficou com Maria. E na verdade, Jesus nem viu o tempo passar e ele tinha ficado lá no templo com os homens conversando sobre a palavra de Deus. Mas então, crianças, quando Maria e José se encontraram e eles viram que Jesus não estava nem com um e nem com o outro, eles ficaram assustados. E agora? Onde será que está Jesus? E eles voltaram correndo para Jerusalém para procurar ele. E procuraram um lado, procuraram no outro e não achavam. Imagine que desespero não achar o seu filho. Então eles resolveram ir ao templo. E quando eles chegaram lá, ufa, que alívio! Jesus estava lá no templo conversando com aqueles homens. Então, quando Maria viu Jesus, ela chamou ele e falou assim: filho, por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai ficamos preocupados com você, achamos que tínhamos perdido você. Então Jesus respondeu assim para Maria: mãe, eu estava na casa do meu pai. O nosso Deus. Então Jesus saiu dali e foi embora com Maria e José, porque ele era um menino muito obediente. Jesus, crianças, tinha prazer em saber cada vez mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, nosso Pai e Pai de Jesus. Por isso, ele ficava perto das pessoas que sabiam dessas coisas e sempre fazia perguntas. Lá na igreja, nós também podemos aprender mais sobre Deus quando nós fazemos perguntas. Quando a gente não entende alguma coisa e a gente não pergunta, a gente fica sem saber, não é verdade? Crianças, não tenham vergonha de perguntar aquilo que vocês não sabem. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Então, quando vocês não souberem algo, perguntem, peçam para que alguém explique para vocês. Agora que nós não estamos indo na igreja, por exemplo, que não dá para vocês perguntarem para a tia Renata, para o tio Tiago, para a tia Júlia, vocês podem perguntar para o papai e para a mamãe. Vocês podem perguntar para um tio, para uma tia, para alguém que sabe mais, alguém mais velho, não é verdade? Então, vamos procurar aprender sempre mais de Deus, lá na igreja e na nossa casa. E quando a gente não entender, vamos fazer perguntas, certo? Combinado? Quando a gente faz isso, a gente está cada vez mais perto da trilha certa. Vamos colar o projeto do trimestre? Agora que nós já colamos, vamos orar e depois nós vamos para a nossa atividade. Então vamos fechar nossos olhos e cruzar nossas mãozinhas. Senhor Jesus, me ajuda sempre a estudar a Tua palavra e aprender mais de Ti. Me ajuda a não ter vergonha de fazer perguntas. Em nome de Jesus, amém.